Olha, aqui no estúdio eu já estou com uma companhia, é a doutora Vaelma Mello. Ela é especialista em saúde da mulher, longevidade, e a gente vai falar sobre esse assunto, longevidade também, e muito sobre emagrecimento e menopausa. E principalmente emagrecimento a partir dos 40 anos, que fica ainda um pouco mais difícil, de emagrecer, mas isso a gente vai saber dela, da doutora. Doutora, seja muito bem-vindo. Eu sempre falo que as nossas convidadas, elas chegam, elas vêm na expectativa de encontrar a Vanusa, se depara comigo aqui, um apresentador homem, mas a gente vai tentar explicar tudo direitinho para o nosso telespectador entender. Inicialmente vamos falar de emagrecimento. É uma coisa que muita gente, muitas mulheres, tem esse foco, No começo do ano, as pessoas têm essa meta, vamos emagrecer, mas aí já passa 5 dias e aí pronto, aí já desregula tudo, já volta. Que dica que a senhora dá? Eu já vou logo começando com a pergunta de milhões para emagrecer. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e, mais ainda, estar compartilhando com vocês esse assunto tão importante para as famílias. Quando eu digo para as famílias, é porque tudo que envolve mulher, que é o pilar da família, é importante a gente dar uma atenção muito maior. Então, final de ano e janeiro, sempre a nossa clínica, que é uma clínica voltada e focada na longevidade, fica lotada. Por quê? Final do ano, as pessoas que acham que não cuidar da saúde até ali, corre para querer cuidar de última hora. Então, as mulheres, não, é agora, eu vou cuidar. E janeiro também. Ou então, se fez um final de ano ali que exagerou um pouco, os primeiros meses eles querem cuidar. Hoje em dia, já tem mais aquelas pessoas que estão focadas realmente na longevidade, não só no ataque, na fase de ataque ali para emagrecer. Elas querem realmente mudar de vida, mudar o estilo de vida e ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Então, a dica que eu dou para você que está em casa é, primeiro, mude o que você come. Coma comida de verdade, desembale menos e descasque mais. E faça uma dieta que seja uma dieta anti-inflamatória. Assim, você vai ter mais qualidade de vida. Outra coisa, que é a mulher acima de 40, a mulher acima de 50, ela está com o metabolismo alterado, ou seja, ele está mais lento. Por quê? Porque ela tem um declínio hormonal. Se tem um declínio hormonal, ela vai também aumentar mais o colesterol. Você sabe que o colesterol é a base dos hormônios. Para formar os hormônios, nós precisamos ter a base, que é colesterol. Então, como tem nessa fase um declínio hormonal, então vai ter um aumento do colesterol. Por quê? Se você não tem mais progesterona, a progesterona está ali produzindo de forma pouca, então vai sobrar quem? Colesterol. Não tem um declínio também do estradiol, da vitamina D, que a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Então, de todos esses hormônios que tem como base o colesterol, quando você diminui ele, quando ele está em declínio, vai ter um aumento de colesterol. Então, tem também uma diminuição do metabolismo, que é a quebra da gordura. Então, é importante que a mulher mude a dieta e também inclua de forma, assim, rotineiramente, exercício. Isso é importantíssimo. É uma dica que não pode faltar. Eu ia falar muito isso, porque eu sempre compartilho isso quando eu estou aqui. Eu até iniciei o programa ontem falando da questão da atividade física, da importância que é a atividade física. Quando eu acordo muito cedo, que eu vou para a academia, que eu faço para fortalecer, porque eu sou corredor, eu gosto de preparar as pernas. Então, uma tática que eu tenho, que acontece comigo, é que depois que eu faço 1h30 de atividade, eu vou ter que escolher a minha alimentação. Agora, é tanta coisa que vem tanta coisa na minha cabeça que eu tenho que editar. A senhora falou aí longevidade. O meu sonho de consumo, que é uma coisa que eu fico assim com muita vontade, assim, um sonho é envelhecer com independência.
Então, a senhora mencionou aí a atividade física, a senhora mencionou a questão da alimentação saudável, desembalar menos, comida de verdade. Descascar mais, ou seja, comer comida de verdade. Exatamente. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem um bombardeio, né, de ultraprocessados, né, por conta da praticidade, da rotina, da correria do dia a dia. Eu queria que a senhora, pela sua experiência, por que as pessoas não se atêm mesmo à comida de verdade? Por que essa dificuldade? Eles vão no mais prático. Então, se é mais prático, vai lá e come. Só que é o seguinte, hoje em dia, eles estão abrindo mais a mente, abrindo mais o olho para tá sinalizando assim, epa, eu não quero ficar doente. Epa, eu quero me preparar para ter uma longevidade com qualidade de vida. Porque, por exemplo, quando você chega, se você tem umas poupanças que eu digo às minhas pacientes, e meus pacientes, que eu trato muitos casais lá na clínica, então eu sempre digo o seguinte, tem que fazer as poupanças. Se você não fez em 40, não fez em 50, não fez em 40, mas tem que chegar a 50 fazendo essas poupanças. Quais são as poupanças? Importantíssimo. A poupança óssea, você tem que ter massa óssea. Você tem que ter a poupança de músculo e a poupança de colágeno. E eu sempre brinco também, tem que ter a poupança de dinheiro para se cuidar bem. Então, são 4 poupanças importantes na vida de qualquer um de nós. Se você quer chegar a 60, a 70, a 80 com qualidade de vida, produza músculo, produza massa óssea. E para isso eu tenho que ter uma boa suplementação, eu tenho que ter uma boa noite de sono. Sem sono, não adianta, você não vai produzir músculo. Porque quando você não tem um sono adequado, o que é que acontece? Você vai produzir de forma inferior, pouco, o IGF-1, o hormônio do crescimento. Então, o que é que acontece? Você pode até malhar muito, mas você não vai construir músculo. E a saúde óssea também depende de um bom sono, depende de uma qualidade de suplementação boa. E não é a de cálcio, é de suplementação de vitamina D, de vitamina E, de vitamina A, de vitamina K2. É de uma importância grandiosa na formação aí, na regeneração dos ossos, entendeu? Pois é, e hoje na internet, quando você acessa, se você coloca na busca comida saudável, você vai ter um bombardeio de informação de comida saudável. Então, dicas, de cursos, dicas, né? Exatamente. E principalmente eu queria focar aqui, porque essa coisa do algoritmo às vezes é muito intenso, mas assim, você focar, se você foca um pouco na questão da alimentação saudável, acho que as coisas, elas melhoram. E aí, por exemplo, sempre tem uma comida que é bom para um determinado problema. Então, a solução está muito aí na alimentação mesmo, né? Na escolha correta da alimentação. E, doutora... No que você come. Tudo começa pelo que você come. Exatamente. Entendeu? E aí, o que você come melhora o seu sono. Por exemplo, a minha atividade física, 10 horas eu não tenho problema nenhum de dormir. Eu já tenho um problema porque às vezes a gente quer assistir alguma coisa na televisão e aí já está dormindo, né? 10 horas eu estou dormindo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, tanto o homem quanto a mulher fica mais difícil, né? Por questões de metabolismo. Aí eu lhe pergunto, a gente vai falar aqui de menopausa. Para a mulher é mais difícil que o homem? Muito mais difícil, porque a alteração hormonal da mulher, que é cíclica, é muito mais intensa do que no homem. Por exemplo, a mulher todo mês ela menstrua, então ela passa por uma alteração hormonal durante o mês. Já na vida jovem dela já é assim. Então imagine, depois de 30, 35, tem esse declínio hormonal. A progesterona começa a cair, é a primeira que cai. Depois cai a testosterona, depois o estradiol. Então vem todos aqueles sintomas. Quando cai a progesterona, cai também a qualidade do sono. Cai também ali a libido. A progesterona é o principal hormônio da libido feminina. E cai o humor, porque ela também é ligada ao humor. A mulher começa a ter pensamentos tristes, a ter tristeza do nada e começa também a se afastar de amigos, porque ela quer ficar mais reservada. Ela não tem muita energia para sair. Então, ela precisa estar com esses hormônios ok para ela voltar a ter uma vida de qualidade.
para ela voltar a ver sentido na vida. E o que é que ela faz? De uma forma que eu acho que é errada, mas muitos não sabem. Então, o que é que acontece? Ela começa a entrar em depressão, ela começa a ter esse declínio hormonal e começa a usar antidepressivo. Aí um não funciona, depois mais outro, um ansiolítico, outro. E o que é que vai acontecer com ela? Ela vai chegar com, geralmente é muito comum, chegar com 5, 7 antidepressivos. E, na verdade, a gente precisa tratar pela raiz, fazer um bom ajuste hormonal, fazer um ajuste e uma reposição adequada e segura da progesterona, vai fazer com que você resgate a autoestima, a vontade de viver dessa mulher. Então, tem outros hormônios importantes na mulher, que é o estradiol. O estradiol deixa a mulher com muita ansiedade, é aquela onda de calor. Quando você vê uma mulher com ondas de calor, ela está com estradiol baixo. Então, ela também está com risco cardíaco muito aumentado, porque quando você tem ondas de calor, você tem ressecamento da pele, ressecamento das artérias, e essas artérias vai perder a elasticidade, então ela vai ter mais risco de AVC, mais risco cardíaco. Então, é preciso os médicos, todo o grupo de saúde olhar para isso com mais cuidado, estudar mais sobre isso, para fazer com que as mulheres tenham muito mais qualidade de vida. Doutora, a menopausa é o grande desafio da mulher? É o grande desafio, porque muitas mulheres acham que a menopausa é o fim da vida, é o fim da linha, que ela vai chegar na menopausa e a partir dali ela não tem mais vida, não tem mais qualidade de vida. Eu atendo muitas e muitas pensam assim, não, eu já cheguei a ouvir de mulheres que são bem esclarecidas, que mulheres não deviam viver mais do que 60 anos. E assim, dói ouvir isso, porque significa que elas não sabem o poder da reposição hormonal, o poder da reposição de vitaminas, do como a medicina regenerativa está ajudando a qualidade de vida e a fazer com que essas mulheres vivam uma fase muito melhor do que antes, entendeu? Doutora, eu vou compartilhar um caso da minha família, tem uma pessoa na minha família que chegou à menopausa, só que ela foi curada de um câncer, então ela foi impossibilitada de usar esses hormônios. Eu fico aqui imaginando a senhora falando, né, do grande desafio, a pessoa encarar, né, essa fase de menopausa sem poder usar um hormônio. Deixa eu lhe dizer muitas vezes é uma falta de conhecimento, mas nem sempre é uma restrição os hormônios. Então, o seguinte, porque você pare para pensar, pare para raciocinar, eu quero que todos vocês aí de casa parem para raciocinar isso. A mulher, até 35 anos, ela está com os hormônios nas alturas, né? 25. Você vê muitos cânceres por aí nessa fase, de 25, de 20 anos, de 30, não. Câncer de mama, não. Então, quando é que acontece mais o câncer de mama? Acima de 40, acima de 50. E o que é que está tendo? Declínio hormonal. E por que vai restringir ela de hormônio? Isso, o hormônio base, isomolecular. Não estou falando do hormônio sintético, porque realmente o hormônio sintético provoca câncer. Mas o hormônio isomolecular pode tirar ela do risco de câncer. Então, o que precisa aí é estudar muito sobre isso. Não, assim, no caso, dar qualidade porque mesmo. ela se curou e aí os médicos pediram para ela não usar Não nenhum usar. hormônio com a chegada da menopausa. Pois é, mas no por passado... conta que já teve câncer. Pois é, mas no passado tinha muito isso, entende? Hoje em dia, você sabe que não é a causa principal. Por exemplo, uma mulher que está com gordura acima, ou seja, com sobrepeso, com obesa, o risco dela de desenvolver câncer de mama é muito maior. Se ela teve câncer, ela jamais pode se manter gorda. Ela tem que diminuir o nível de gordura. Aí, assim, ela vai diminuir muito o risco de ter, novamente, um câncer. Entendeu? Doutora, como eu estou dizendo, eu estou com um desafio aqui grande, porque eu queria editar aqui as minhas perguntas, porque eu acho isso tão importante, porque as pessoas falam muito essa questão de emagrecimento, aí só acha que é questão de vaidade, né? E é muito importante. Eu queria que a senhora deixasse assim uma mensagem, que a senhora usasse assim, vou até exigir da senhora o seu poder de síntese para poder falar com o nosso telespectador, porque assim, sempre que quando a gente chega nessa época do ano, a gente
quer resolver, quer começar o ano tentando resolver, né, os problemas e alcançar as metas. Então, que mensagem a senhora deixa para o nosso telespectador e principalmente para a nossa telespectadora em relação à saúde, em relação a emagrecimento? O ano de 2025 foi o ano do emagrecimento. O ano que muitos pacientes focaram no emagrecimento. Foi o ano mais fácil de emagrecer, porque nós tivemos aí tratamentos fantásticos. As canetinhas, elas vieram realmente para mudar a vida da mulher, a vida da população que está acima do peso, porque realmente desinflama. Mas não é só elas. Eu vou falar uma coisa aqui importante. Mude de vida, mude seu sono, mude sua atividade física, foque em você, invista. A primeira coisa que você vai começar o ano é investir em você. Se coloque em primeiro lugar. Pense, eu tenho que estar muito bem para ajudar meu filho, para ajudar meu marido, para ajudar minha família. Então, comece a investir em você e pensar que você é o ser humano mais importante. Então, foque no bom sono, na atividade física e mudar a sua alimentação. E doutora, tem muita gente que quando vai encarar um processo assim de emagrecimento, ou então quando ela se matricula numa academia, a minha dica é para você insistir só um pouquinho, porque quando a gente começa a sentir os benefícios que vêm... E é importantíssimo. Hoje em dia, tem muito, você falou de corrida, que você participa de corrida. E hoje em dia é tão fácil você, não é, participar de grupos de corrida, fazer... Exatamente. Agora mesmo, esse final de semana vai ter uma corrida importantíssima aqui, né? A 100% você ir, eu acredito que vai estar... Teresina está muito... desenvolvida nisso, está muito alinhada no estilo de vida, na mudança do estilo de vida, tanto é que me parece que vai ser, aqui deu mais gente, né? Então, é bem importante. Então, você tem como fazer exercício numa academia, ao ar livre, e isso é importante, estar focando o exercício com a mudança do estilo de vida, com a mudança da saúde, com a mudança da dieta, com o foco no sono. Até para fazer o exercício, você tem que ter um bom sono. Exatamente. E, é como eu digo, o assunto aqui ele é vasto. Para mim é uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, até tem hoje nas academias, tem aqueles plastiquinhos que a gente chama de mini band, né? Que é aqueles plásticos que você coloca, que você compra ali, é baratinho, não custa mais que 20 reais. Pode fazer em casa, você né? pode fazer em casa, você vai... É uma musculação ali, os elásticos. né? Os elásticos. Que aí você usa e... Tá fazendo e hoje em dia é fácil, você, mesmo sem sair de casa, você compra um curso online, você pode, eu não tenho tempo de sair, mas você pode comprar isso, os elásticos, tá fazendo em casa. Então, isso já é uma grande mudança. É o fazer todo dia. Tire 15 minutos que você já vai ter um bom resultado. Exatamente. Doutora, para finalizar, qual é a sua rede social? A senhora tem Instagram? Tenho Instagram. @doutora Vaelma Melo. Ok, tá aí na nossa tela para você. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu, sinceramente... Eu que agradeço. Eu passaria, assim, a manhã toda conversando com a senhora. Primeiro porque pela minha experiência, que eu realmente mudei. Por exemplo, foram as corridas que mudaram a minha vida. Ontem eu falei aqui, no começo do programa, realmente assim, e é uma coisa que você sente o benefício no sono, na alimentação, na disposição, no raciocínio. É impressionante o paraíso que a sua vida fica e acho que resolve muito dos problemas, né? Muitos mesmo. Pois mais uma vez, muito obrigado. Prazer. Foi um prazer conversar com a senhora.